agora a gente vai falar com ela, a doutora Karine Cunha, médica, psiquiatra, e a gente vai falar sobre o tabagismo. Vamos aproveitar o gancho? Fica de olho. Aproveitando que nós conversamos com o Dr. Carton, sabendo a importância de parar de fumar, eu vou conversar com a doutora Karine Cunha, que é médica, psiquiatra, e vai falar sobre as causas emocionais, a dependência, porque não deixa de ser uma dependência que traz uma consequência emocional e é preciso muita força de vontade. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar entendendo quais são os efeitos agudos do tabagismo no organismo, doutora. Então, quando uma pessoa fuma, a nicotina contida no tabaco demora uma média de 7 a 15 segundos para chegar ao cérebro. Aí, quando essa nicotina chega ao cérebro, acontece uma liberação de dopamina e serotonina, que são substâncias ligadas à sensação de prazer, euforia e bem-estar. Então, esses são os principais sintomas quando a pessoa dá aquela tragada. Então, é prazer, euforia e bem-estar. Isso dificulta a pessoa parar de fumar, né? Com certeza. Além disso, o que mais? Diminui o apetite, aumenta a capacidade de atenção, concentração e foco, reduz a ansiedade. Então tem muitas pessoas que falam, eu fumo, eu tô nervoso, eu tô preocupado. É meu companheiro. Eu vou lá, eu fumo meu cigarro, aí eu me acalmo e volto a trabalhar. Então tem todos esses sintomas aí. É uma dependência emocional também, até, né? Na verdade, é uma dependência física pela nicotina. Sim. E uma dependência psicológica também. Agora, as duas coisas. Aproveitando, doutora, no caso do fumante, né, aquela história de que tem que diminuir. Muitos médicos falam, não adianta diminuir, tem que parar. Como é que funciona? É mais fácil a pessoa, no caso de um tratamento, por exemplo, que a senhora vai falar depois, ir parando aos poucos ou não existe isso? Tem que parar de vez? Então, Como que na verdade, senhora... assim, quanto menos fumar, melhor. É muito melhor fumar 7 cigarros do que fumar 30. Tá? Perfeito. Parar de fumar é sempre muito difícil. Eu conheço pacientes e pessoas que pararam de fumar abruptamente, mas é bem mais difícil. Por quê? Porque os sintomas de abstinência são muito intensos. Claro. Então, o que é o ideal? O ideal, primeiro, a pessoa tem que estar motivada, então ela tem que querer muito parar de fumar. Essa é a principal característica, o primeiro passo. E aí a pessoa precisa procurar um psiquiatra, porque somos nós que tratamos a dependência do tabaco. Perfeito. Porque é uma dependência. Claro, sem dúvida. Embora seja uma droga lícita, ela causa dependência. Tá? Aí nós usamos medicamentos, terapias, aí nós temos aí alguns arsenais que a gente pode usar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta, porque nós falamos do agudo, mas eu quero entender o crônico no organismo. Como que é o efeito crônico no organismo? Então, os efeitos crônicos, assim, o tabagismo está relacionado com uma média de 50 doenças. Então, assim, 50 doenças. Pois é. Porque, assim, cada cigarro, ele tem uma média de 4.500 substâncias tóxicas, além da nicotina. Então, assim, tem várias substâncias aí que provoca um grande processo inflamatório no corpo, e com o uso crônico você acaba desenvolvendo uma série de doenças. Eu ouço uma frase muito triste, mas muito triste mesmo, que às vezes uma pessoa que fuma, a gente sabe que o tabagista, ele tem a predisposição para diversos tipos de doenças. Então, às vezes eu vejo as pessoas falarem assim, mas fulano fumou a vida inteira e morreu de outra coisa. Gente... a ignorância é a falta de informação. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, né? Porque isso pode ocasionar um sério problema de saúde. Você pode não ter um problema do câncer de pulmão, mas o tabagismo vai te levar a uma série de outros tipos de problemas. E aí você acha, por ser leigo, que não foi do cigarro. Sim, o cigarro ele ajuda muito a predisposição de doenças. Na verdade, o cigarro ele aumenta a incidência de praticamente todos os tipos de câncer. E 90% dos cânceres de pulmão são devidos ao tabaco. Nossa, muita coisa. Por quê? Porque ele provoca uma mutação no DNA da célula. Mas vamos falar então, pra gente encerrar, porque quem está nos assistindo quer saber o seguinte. Eu quero, mas eu não consigo. Como que eu faço? Como que eu trato isso? Então, nós temos vários tipos de tratamento, tá? Então tem o tratamento medicamentoso. Então tem. Então a gente usa os dois principais de escolha, a bupropiona e a vareniclina.
Tá? Eles fazem o que no organismo? Então, a bupropiona, ela diminui a vontade de fumar. A vareniclina, ela diminui a abstinência e ela diminui o prazer do fumo. Sim. Além dessas duas medicações, nós temos as terapias de reposição de nicotina, que podem ser como adesivo, Os adesivos. goma ou pastilha. Que também são tratamentos que Que são... se compõem, né? Se completam num tratamento. Aí, assim, o tratamento ele é muito individualizado. Sim. De uma maneira geral, a gente usa uma medicação, a vareniclina a gente usa sempre em monoterapia. Mas, por exemplo, a bupropiona a gente costuma associar com a terapia de reposição de nicotina. Tá certo. Aí isso dobra a chance do sucesso do tratamento. E ele não deixa a pessoa um pouco down ou não, por causa de mexer com a parte Com o organismo, emocional? Então, não, porque você vai estar repondo aquela nicotina. Ah, perfeito. Ah, por isso que então é um composto. Então você vai diminuir a perfeito. vontade dela de fumar e você Perfeito. vai estar repondo a nicotina, só que de uma forma contínua. Entendi. Para que ela não sinta falta realmente. Para que ela não sinta falta. E é lógico que depois a gente vai reduzindo isso. Então a gente começa aí, no caso do adesivo, com 21 miligramas por algumas semanas, depois a gente pula para 14, depois pula para 7 e depois suspende. Bom, mas para encerrar a gente tem que saber o seguinte, você precisa ter força de vontade. Se você não tiver força de vontade, nada na vida acontece. Tudo na vida são escolhas e principalmente dessas escolhas fazem parte o nosso sacrifício, o nosso esforço. Não é só para parar de fumar que às vezes você tem que fazer algum sacrifício, que você tem que ter uma força de vontade. É para várias situações, mas a gente está falando de saúde, então fica aí a dica. Coloca na sua cabeça que você precisa parar. Aí você fala, agora eu vou. E aí, a terceira opção é buscar realmente profissionais que possam te ajudar. Doutora, obrigada pela sua Imagina, participação. eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda. Obrigada, Tarcísio. Obrigado a você, Dudu. E vocês continuem acompanhando, porque segunda-feira vocês viram, né? A gente sempre começa a semana trazendo muita informação. Então, segunda-feira é o dia, nosso compromisso está marcado e segunda-feira espero vocês às 11 horas da manhã aqui na TV Caras.